A noite deveria ser uma celebração. A vista do horizonte de São Paulo cintilava como diamantes sob o veludo da noite, e uma limusine preta e elegante deslizava para fora do luxuoso hotel. Lá dentro, Isabela Carvalho, uma das CEOs mais ricas e poderosas do país, recostava-se no assento de couro, com a mão suavemente pousada sobre a barriga. Ela estava grávida, radiante com o tipo de felicidade que o dinheiro jamais poderia comprar. Por anos, ela havia construído um império, uma fortaleza de sucesso, mas o que mais desejava era uma família. Naquela noite, ela acreditava ter tudo, mas do lado de fora daquele vidro fumê, seu mundo já estava desmoronando. Quando a limusine deslizou pelas ruas desertas, os pensamentos de Isabela se voltaram para seu marido, Ricardo. Ele deveria encontrá-la depois da festa de gala. Ele havia sussurrado doces promessas, roçado os lábios em sua bochecha e dito que a amava. Ela queria acreditar nele, queria pensar que seu amor era real, que ele valorizava não apenas seu poder e sua riqueza, mas a mulher que ela realmente era. Então, veio o cheiro. A princípio, era fraco, um cheiro forte de gasolina que não pertencia a um carro de luxo. Isabela franziu a testa, ajeitando-se no assento. "Motorista!" ela chamou, mas a divisória estava levantada. Nenhuma resposta. O motor rugiu mais alto, o carro acelerando quando deveria ter diminuído a velocidade. E então, bum! Uma explosão repentina sacudiu a limusine, chamas irrompendo do capô, lambendo as laterais do carro como feras famintas. Fumaça invadiu a cabine, densa e sufocante. Isabela tossiu violentamente, o pânico arranhando sua garganta. Ela tentou as portas, mas elas não abriam. Socou os punhos contra o vidro, gritando por socorro, mas a rua estava deserta. Dentro daquele inferno, a CEO, que tinha tudo, foi reduzida a uma mulher aterrorizada, presa, agarrando-se à vida dentro de sua barriga, implorando por um milagre. Sua mente voou de volta a cada decisão fria que ela já havia tomado, cada funcionário leal que ela havia demitido sem pensar duas vezes. Um rosto se destacou, o de Davi Silva, um gerente trabalhador que ela havia dispensado apenas semanas atrás. Ele havia saído de seu escritório com a foto de sua filhinha na mão, os olhos cheios de dor silenciosa. Ela nunca mais tinha pensado nele. Até agora. O fogo ficou mais quente, queimando sua pele, sua visão embaçada. Ela gritou, batendo no vidro com toda a força que lhe restava. "Por favor, alguém me ajude!" E então, através da névoa de fumaça, ela viu uma sombra. Um homem correndo, o casaco jogado, o rosto determinado. A porta do carro chacoalhou, enquanto mãos fortes puxavam, chutavam, lutavam contra as chamas. Seus olhos se arregalaram quando a fumaça se dissipou o suficiente para que ela o reconhecesse. Davi, o homem que ela havia descartado, o homem que não tinha mais nada a perder. E agora, ele era a única coisa que a separava da morte certa. Antes do fogo, antes da traição, Isabela Carvalho era um nome que exigia respeito. No mundo brilhante dos negócios, ela não era apenas uma participante. Ela era uma rainha. Nascida em uma família comum e sem riqueza, ela subiu na vida com garra, disciplina e uma vontade de ferro que nunca se dobrou. Aos 30 anos, ela já havia construído um dos maiores impérios imobiliários e de investimentos do país. Era o tipo de mulher que entrava em uma sala de reuniões e fazia homens experientes, com o dobro de sua idade, se calarem. Seus funcionários a descreviam como fria, calculista e impossível de agradar. Eles não estavam errados. Ela exigia perfeição e não hesitava em demitir qualquer pessoa que falhasse em atender seus padrões. Para Isabela,
Lealdade não era algo que se dava, era algo que se provava. Seu mundo era construído sobre contratos, números e resultados. Mas por trás dos ternos de poder, dos saltos de grife e dos olhos de gelo que intimidavam até os rivais mais ousados, havia um outro lado dela, um lado que poucos jamais viram. Isabela ansiava por calor. Ela ansiava por um lar cheio de risos, por um homem que a abraçasse, não por causa de sua conta bancária, mas por causa de seu coração. Ela havia construído torres de vidro e aço, mas sua alma vivia em um quarto vazio. Quando Ricardo Carter entrou em sua vida, ela pensou que finalmente havia encontrado o que procurava. Ricardo era bonito, charmoso e atencioso de maneiras que a desarmavam. Ele a fazia rir, algo que ela não fazia há anos. Ele abria portas para ela, puxava sua cadeira em jantares, sussurrava promessas de um futuro cheio de amor. Lentamente, ele derreteu a armadura que ela havia construído em torno de si mesma. Contra toda a lógica, Isabela permitiu-se ser vulnerável. Ela deu a ele sua confiança, seu nome e, eventualmente, seu império. A diretoria franziu a testa quando ela se casou com ele. Alguns sussurravam que Ricardo não passava de um oportunista, um homem inebriado por sua riqueza e poder. Mas Isabela o silenciou com sua convicção. Ela queria acreditar que o amor poderia vencer a dúvida. E quando ela descobriu que estava grávida, acreditou que todos os seus sacrifícios tinham valido a pena. Pela primeira vez em sua vida, Isabela se sentiu completa. Ela imaginou um quarto de bebê pintado com cores suaves, canções de ninar ecoando pelos corredores de sua vasta mansão, mãozinhas pequenas agarrando a dela enquanto ela sussurrava histórias para dormir. Ela imaginou Ricardo ao seu lado, orgulhoso e protetor, o marido e pai perfeito. O que ela não sabia era que, enquanto sonhava com a família, Ricardo estava tramando sua ruína. Mas naquela noite, enquanto a limusine a levava para longe da festa de gala, Isabela não estava pensando em traição. Ela estava pensando na vida dentro dela, na criança que ela já amava mais do que sua fortuna. Ela estava pensando na felicidade que ela pensou que finalmente era sua. E ela não tinha ideia de que seu conto de fadas estava prestes a se transformar em um pesadelo. Ricardo Carter era tudo o que Isabela pensava que queria em um homem. Alto, confiante, com um sorriso que podia desarmar qualquer um na sala. Para o mundo exterior, ele parecia ser o marido perfeito. Bem vestido, educado, sempre um passo atrás de sua esposa poderosa, pronto para desempenhar o papel de parceiro de apoio. As pessoas invejavam Isabela, pensando que ela tinha conseguido encontrar não apenas sucesso nos negócios, mas também amor no casamento. Mas Ricardo havia dominado a arte da performance. O que os outros viam como charme não passava de manipulação, cuidadosamente elaborada para se aproximar do que ele mais queria: poder. Por trás de portas fechadas, Ricardo era um homem diferente. Ele era inquieto, amargo e consumido pela inveja. Ele odiava ser apresentado como o marido de Isabela Carvalho. Toda vez que via o nome dela na capa de uma revista, toda vez que a via comandar uma sala cheia de investidores poderosos, algo sombrio se retorcia dentro dele. Ele queria os holofotes para si. Ele queria ser a pessoa que as pessoas admiravam, a que as pessoas temiam, a quem as pessoas se curvavam. A verdade era que Ricardo havia se casado com Isabela por seu império. Desde o início, sua riqueza, influência e reputação eram os prêmios cintilantes que ele tinha em vista. O amor era apenas uma máscara que ele usava, uma máscara na qual Isabela queria desesperadamente acreditar que era real. E enquanto Isabela sonhava com a família,
Ricardo buscava outra pessoa, Melissa Souza, uma jovem socialite com ambição tão afiada quanto a dele. Melissa não era ingênua. Ela sabia que Ricardo era casado, mas via nele uma passagem para a vida que ela almejava. Juntos, eles sussurravam planos em quartos de hotel mal iluminados, suas risadas tingidas de crueldade. Você nunca será mais do que a sombra dela enquanto ela estiver viva. Melissa o provocou uma noite, seus lábios roçando o ouvido de Ricardo, a menos que você faça algo a respeito. Essa semente de pensamento cresceu rapidamente dentro dele. Por que Isabela deveria ter tudo? Riqueza, reputação e agora até mesmo um filho, enquanto ele vivia como seu acessório? A criança em seu ventre apenas piorou as coisas. Significava que ela era mais poderosa do que nunca, e ele era empurrado ainda mais para o segundo plano. Ricardo começou a ver Isabela não como uma parceira, mas como um obstáculo entre ele e a vida que ele acreditava merecer. Ele imaginou as manchetes após o trágico acidente dela. Amada CEO morre cedo demais. Ele se imaginou assumindo o lugar dela, o viúvo em luto transformado em líder de negócios, a simpatia do mundo abrindo seu caminho para o topo. Em público, Ricardo beijava a bochecha de Isabela e colocava a mão em sua barriga como se importasse. Em particular, ele esboçava o fim dela como um empresário impiedoso planejando um negócio. Seus olhos, antes calorosos e adoradores, agora ardiam com cálculo. Para Isabela, ele permaneceu o marido charmoso. Para Melissa, ele era o homem destinado a herdar um império. Mas, para si mesmo, Ricardo já era algo completamente diferente. Ele era um predador rondando sua presa, esperando o momento perfeito para atacar. Enquanto Isabela e Ricardo viviam em coberturas e participavam de festas de gala, a vida de Davi Silva era esculpida em tons mais silenciosos e duros. Viúvo em seus 30 e poucos anos, Davi já havia sido um respeitado gerente na Carter Enterprises. Ele era conhecido por sua ética de trabalho, sua integridade e sua liderança firme. Mas nada disso importou no dia em que a própria Isabela Carvalho o chamou em seu escritório e friamente disse que ele não era mais necessário. Não é pessoal, ela disse. Para Isabela, era apenas negócio. Os números não batiam, as projeções haviam caído e alguém tinha que arcar com as consequências. Davi defendeu seu caso, explicando as circunstâncias, até mesmo mostrando a ela a foto de sua filha Lilian, colada em sua carteira de couro gasta. Mas Isabela, com seu olhar gelado e sua compostura impecável, o dispensou em minutos. Eu preciso de resultados, não de desculpas, ela disse. Essas palavras o queimaram, uma cicatriz mais profunda do que a perda de um salário. Depois daquele dia, o mundo de Davi ficou mais pesado. Ele aceitava qualquer trabalho que pudesse encontrar, desde dirigir vans de entrega até consertar carros na oficina de um amigo. Sua única constante era Lilian, uma garotinha de 7 anos de olhos brilhantes que tinha o sorriso de sua falecida esposa. Ela era sua âncora, sua razão para continuar em frente, mesmo quando o mundo parecia determinado a esmagá-lo. Davi nunca falou mal de Isabela para sua filha, no entanto. Ele não queria que a amargura envenenasse a inocência de Lilian. Em vez disso, quando Lilian perguntava por que ele não usava mais seu terno e gravata, ele simplesmente dizia a ela que o papai estava tentando algo novo. Por dentro, porém, ele lutava com sentimentos de fracasso e humilhação. Ainda assim, Davi não era o tipo de homem que se afogava em autopiedade. Todas as manhãs, ele preparava a lancheira de Lilian, trançava seu cabelo desajeitadamente e a levava para a escola antes de correr para seu próximo trabalho. Pessoas que o conheciam
Diziam que ele se portava com uma dignidade silenciosa, o tipo de força que não precisava gritar. E, no entanto, o destino tem uma maneira de entrelaçar vidas das formas mais inesperadas. Na noite do suposto acidente de Isabela, Davi estava por perto, acabando de terminar um turno de trabalho em uma rota temporária. Ele estava exausto, suas roupas cheirando levemente a gasolina, quando notou o brilho das chamas à frente. A princípio, ele pensou que fosse um carro parado na rua, mas ao se aproximar, viu a limusine envolta em fogo e uma mulher presa lá dentro, batendo no vidro com uma força desesperada e esmorecida. Ele não hesitou. Ele não pensou nos riscos ou na mulher que uma vez arruinou sua carreira. Ele apenas viu um ser humano lutando por sua vida. E naquele segundo, Davi fez uma escolha. As mesmas mãos que uma vez digitavam relatórios e assinavam contratos, agora se agarravam furiosamente à porta do carro. O mesmo homem que Isabela havia dispensado sem pensar 2 vezes, era agora quem lutava contra o inferno para salvá-la. E naquele momento, seus destinos se entrelaçaram para sempre. Para Isabela, a notícia veio como a luz do sol rompendo as nuvens de tempestade. Ela estava grávida. Depois de anos dedicando-se a contratos, fusões e noites em torres de vidro, ela finalmente tinha algo muito mais precioso do que dinheiro ou poder. Ela estava carregando vida dentro de si. No momento em que o médico confirmou, seus olhos se encheram de lágrimas que ela não se permitia derramar há anos. Pela primeira vez, ela não estava pensando em lucros trimestrais ou preços de ações. Ela estava pensando em canções de ninar, pequenos sapatos alinhados na porta e choros suaves ecoando nos corredores de sua vasta mansão. Ela voltou para casa radiante, segurando a foto do ultrassom como se fosse um diamante inestimável. Ricardo estava em seu escritório, bebendo uísque, navegando em seu telefone. Isabela entrou com um sorriso que iluminou a sala. "Ricardo", ela sussurrou, sua voz tremendo de emoção. "Nós vamos ter um bebê." Ele olhou para cima, sua expressão ilegível. Por um breve momento, ele esboçou um sorriso, uma imitação fraca de alegria. Ele beijou sua testa, murmurou algo sobre estar feliz por ela e serviu outro copo de uísque, mas, por dentro, o estômago de Ricardo se revirava de raiva. Um bebê não fazia parte de seu plano. Para Isabela, a criança era uma bênção. Para Ricardo, era uma corrente. Com um bebê na jogada, o poder de Isabela na empresa só se fortaleceria. A diretoria adoraria a imagem dela como mãe e líder de negócios. Os investidores se uniriam a ela. Ela se tornaria intocável. E Ricardo? Ele continuaria sendo o acessório, o homem na sombra dela. À noite, Isabela acariciava a barriga, sussurrando sonhos sobre sua futura família. Ela imaginava salas de brinquedos e férias em família, de Ricardo ensinando o filho deles a andar de bicicleta. Ela acreditava que finalmente havia destrancado a vida que sempre quis. Amor, família e sucesso se misturando em um todo perfeito. Mas quando Isabela adormecia, Ricardo ficava acordado, olhando para a escuridão. Em sua mente, o bebê não era um presente, era uma ameaça. Ele pensou em Melissa, esperando em seus lençóis de seda, lembrando-o de que ele merecia mais, de que ele poderia ter tudo se Isabela não estivesse no caminho. A voz dela ecoava em sua cabeça como uma canção de ninar envenenada. Quando ela se for, tudo será seu, Melissa sussurrava na memória. O dinheiro, a empresa, a liberdade e eu. Ricardo começou a beber mais, cada copo de uísque alimentando seu ressentimento. Ele fazia uma performance durante o dia, colocando a mão suavemente na barriga de Isabela, quando outros estavam observando, sorrindo para as câmeras.
Por trás da fachada, ele fervia de ciúme, ódio e uma obsessão por controle. Isabela nunca percebeu. Ela estava muito ocupada sonhando com um quarto de bebê e planejando nomes. Ela confundiu o comportamento distraído do marido com nervosismo em se tornar pai, sua distância com choque. O que ela não percebeu foi que, enquanto sonhava em embalar seu bebê em seus braços, Ricardo já estava imaginando como transformar sua alegria em cinzas, e logo ele daria o primeiro passo em direção à sua destruição. Melissa Souza sempre foi atraída por poder. Com sua beleza impecável e língua afiada, ela sabia como subir na escada social, usando o charme como sua arma. Quando conheceu Ricardo Carter em um clube privado, ela o reconheceu imediatamente, não por suas próprias conquistas, mas pela mulher que estava ao lado dele. Todos conheciam Isabela Carvalho, a CEO intocável. Melissa viu Ricardo como sua porta de entrada para aquele mundo, e Ricardo viu Melissa como seu espelho, ambiciosa, egoísta e faminta. O caso deles começou rapidamente, alimentado por segredo e adrenalina. Em suítes de hotel e bares mal iluminados, eles riam de Isabela pelas costas. Melissa zombava de sua elegância, de sua postura fria, de sua reputação de ser a mulher perfeita. Ricardo absorvia isso, encontrando conforto na validação cruel de Melissa. Juntos, eles se convenceram de que eram os verdadeiros vencedores, enquanto Isabela não passava de um obstáculo para a felicidade deles. Mas Melissa queria mais do que noites roubadas. Ela queria o império e pressionou Ricardo a pensar grande. "Você nunca será livre enquanto ela estiver viva", Melissa murmurou uma noite, seus dedos traçando círculos no peito de Ricardo. "Você não vê? Tudo o que você quer está trancado atrás do nome dela. Mas acidentes acontecem. Carros batem, incêndios começam, as pessoas sofrem e superam. E então você, meu amor, se apresentará como o viúvo em luto que herda tudo." A ideia rastejou para a mente de Ricardo como veneno. A princípio, ele resistiu, mas Melissa sabia exatamente como manipulá-lo. Ela sussurrou promessas da vida que eles poderiam construir juntos: mansões, iates, liberdade da sombra de Isabela. Lentamente, a hesitação de Ricardo desmoronou, substituída por uma determinação perigosa. Eles começaram a planejar. Ricardo usou suas conexões para pagar discretamente um mecânico para sabotar a limusine de Isabela, transformando-a em uma armadilha mortal, pronta para pegar fogo. Melissa providenciou álibis, sugerindo restaurantes onde poderiam ser vistos, festas às quais deveriam comparecer, para que nenhuma suspeita recaísse sobre eles. Ricardo ensaiou seu papel na frente de espelhos, o marido devastado, segurando as mãos dos repórteres, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele praticou falas de luto, falas que derreteriam a simpatia do público e silenciariam os céticos da diretoria. Enquanto isso, Isabela permaneceu felizmente inconsciente. Ela passava seus dias planejando o quarto do bebê, comprando roupinhas minúsculas e sorrindo ao pensar no futuro de seu filho. Ela acreditou que o comportamento distraído do marido era apenas nervosismo por se tornar pai. Quando Ricardo beijava sua testa e dizia que estava trabalhando até tarde, ela nunca questionava onde ele realmente estava. Quanto mais o plano se aproximava da realidade, mais frio Ricardo se tornava. Seu coração, uma vez capaz de fingir amor, se transformou completamente em pedra. Melissa atiçava as chamas de sua ganância, lembrando-o de que cada segundo que Isabela vivia era mais um segundo em que ele permanecia em segundo lugar. Finalmente, a noite foi escolhida. Depois da festa de gala, Isabela seria levada para casa em sua limusine. Ricardo a despenderia com um sorriso, sabendo que o carro estava preparado para queimar. Melissa estaria esperando por ele, champanhe gelado,
pronta para celebrar o futuro deles. Nenhum dos dois imaginou que o destino e um homem inesperado reescreveriam o plano perfeito deles. A festa anual da Carter Enterprises era o evento do ano. Lustres de cristal cintilavam no alto, o champanhe corria como rios e cada figura poderosa da cidade estava presente. Era uma noite projetada para mostrar o império de Isabela Carvalho, sua riqueza, seu poder, sua imagem como a rainha indomável dos negócios. Fotógrafos se alinhavam no tapete vermelho, flashes explodindo como fogos de artifício enquanto ela chegava em um vestido prateado esvoaçante que brilhava a cada passo. Isabela se portava com sua graça habitual, a mão protetoramente pousada sobre sua barriga pequena, mas visível. Ela estava radiante, brilhando não apenas com beleza, mas com a alegria silenciosa da maternidade iminente. As câmeras a amavam e os convidados sussurravam sobre como ela parecia mais suave, mais calorosa do que o normal. Pela primeira vez, Isabela parecia mais do que uma empresária. Ela parecia uma futura mãe, uma mulher com uma vida completa. Mas enquanto a multidão a admirava, os olhos de Ricardo ardiam de desprezo. Cada elogio dirigido a Isabela era uma adaga em seu orgulho. Ele a seguia, sorrindo sob comando, com a mão na parte inferior das costas dela, mas por dentro ele fervia. A noite não era sobre celebrar o sucesso dela. Para ele, a noite era o começo da ruína dela. A humilhação começou sutilmente. Ricardo apresentou Isabela a um grupo de investidores, mas, em vez de elogiar sua liderança, ele fez piadas às custas dela. Cérebro de grávida! Ele riu quando ela momentaneamente esqueceu um nome. Risadas constrangedoras se espalharam, e Isabela forçou um sorriso educado, escondendo a dor por trás de sua calma exterior. Mais tarde, enquanto eles estavam perto do buffet, Ricardo fez um comentário cruel sobre o quanto ela estava comendo, alto o suficiente para que os outros ouvissem. Cuidado, querida, ele zombou. Você vai ficar maior que o jatinho da empresa se continuar assim. Melissa, misturando-se nas proximidades sob o pretexto de ser uma associada de negócios, sorriu por trás de sua taça de champanhe. As bochechas de Isabela coraram, mas ela engoliu seu orgulho. Ela se recusou a deixar as alfinetadas de Ricardo estragarem a noite. Ela disse a si mesma que ele estava apenas nervoso com a paternidade, que o estresse o estava fazendo agir daquela forma. Ela manteve a cabeça erguida, cumprimentando convidados, agradecendo doadores, fazendo o seu melhor para manter sua imagem impecável. O que ela não sabia era que do lado de fora, na garagem debaixo do salão de baile cintilante, sua limusine a esperava como uma arma carregada. O motor sabotado estava preparado, os fios torcidos de forma a gerar faíscas, a gasolina pronta para inflamar. O carro que simbolizava sua riqueza e poder era agora uma armadilha silenciosa, pronta para transformá-la em cinzas. À medida que a noite avançava, Isabela se sentia cansada. O bebê se moveu dentro dela, e ela colocou uma mão suave em sua barriga. Ricardo, ela disse suavemente, estou pronta para ir para casa. Ricardo forçou um sorriso, escondendo a excitação que fervilhava dentro dele. Claro, querida, vamos deixar você confortável. Ele acenou para o motorista, seus olhos frios de antecipação. Os convidados acenaram para eles, acreditando que estavam testemunhando um casal perfeito voltando para casa após uma noite de sucesso. Isabela, exausta, mas contente, acomodou-se na limusine, alheia ao perigo. Ricardo permaneceu atrás, fingindo atender a um telefonema, e quando o carro partiu para a noite, Ricardo sabia que seu plano mortal estava finalmente em movimento. A limusine deslizou suavemente pelas ruas tranquilas, seus assentos de couro aconchegando Isabela
enquanto ela se recostava com um suspiro cansado, mas satisfeito. A festa de gala a havia exaurido, mas também a havia enchido de esperança. Os sorrisos, os parabéns, os leves tapinhas em sua barriga. Ela se sentia amada, admirada e segura em seu papel, não apenas como CEO, mas como futura mãe. Ela pousou a mão na barriga e sussurrou: "Teremos uma vida tão linda juntos." Por um momento tudo estava calmo. Então veio o cheiro, uma picada fraca e ácida, forte o suficiente para enrugar seu nariz. Gasolina. A princípio, Isabela pensou que não era nada, talvez apenas o ar da cidade ou uma breve falha no carro. Mas o cheiro ficou mais forte, mais denso, sufocante. Seu coração começou a acelerar. "Motorista?" ela chamou, inclinando-se para a frente. Mas a divisória estava levantada e não houve resposta. Ela bateu mais forte. "Motorista?" Ainda nada. Um arrepio subiu por sua espinha. De repente, o motor rugiu de forma anormal, o carro dando um solavanco para a frente mais rápido do que deveria. Os instintos de Isabela gritaram. Ela estendeu a mão para a maçaneta da porta. Travada. Seu pulso batia em seus ouvidos. Ela tentou a outra porta. Travada. O pânico arranhou seu peito. E então aconteceu. Um boom violento explodiu do capô, o fogo explodindo para fora e correndo ao longo das laterais do carro. As chamas lamberam os vidros fumê, transformando a luxuosa limusine em um caixão de aço. A fumaça invadiu o interior, densa e preta, queimando seus pulmões a cada respiração. Isabela tossiu, engasgando-se desesperadamente enquanto seus olhos lacrimejavam e sua visão embaçava. Ela gritou, socando os punhos contra o vidro. "Ajuda! Alguém me ajude!" Mas a rua estava vazia. A cidade estranhamente silenciosa ao seu redor. Seu vestido de grife grudava em sua pele, úmido de suor, enquanto o calor se intensificava. Ela arranhava a maçaneta da porta, suas unhas quebrando, seus nós dos dedos em carne viva e sangrando. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, não por causa da fumaça, mas pelo terror de perder não apenas sua vida, mas a preciosa criança dentro dela. Naquele momento infernal, Isabela não era a poderosa CEO. Ela não era a mulher cuja assinatura podia mover milhões de reais. Ela era apenas uma mãe, implorando ao universo para poupar seu bebê. Sua mente corria com flashes de Ricardo, o homem em quem ela confiava, o homem que ela acreditava que a amava. Ela o imaginou esperando em casa, preocupado demais. Ela sussurrou o nome dele, agarrando-se à esperança de que ele se importasse. Mas, no fundo de sua alma, um pensamento mais sombrio começou a surgir. E se isso não fosse um acidente? O fogo se espalhou rapidamente, as chamas se curvando ao redor dela, queimando sua pele. Seus pulmões gritavam por ar. Ela bateu no vidro com os punhos, com os calcanhares, com toda a força que lhe restava. Seus gritos ficaram mais fracos, seus movimentos mais lentos. Justo quando seu corpo estava prestes a se render, ela o viu. Uma sombra através da fumaça. Alguém estava correndo em sua direção, uma figura contra o cenário de fogo. Braços fortes se chocaram contra a porta, puxando, chutando, se recusando a desistir. Através da névoa, os olhos de Isabela se arregalaram. Ela reconheceu aquele rosto. Era Davi Silva, o homem que ela havia demitido sem piedade. E agora, ele era a única pessoa entre ela e um túmulo em chamas. O calor era insuportável, ondas de fogo pulsando contra a limusine, como se o próprio carro tivesse se transformado em um forno. A força de Isabela estava se esvaindo, seus punhos fracos demais para bater no vidro. Ela pressionou a palma da mão na barriga, sussurrando súplicas quebradas para seu filho,
ainda não nascido. Por favor, aguente firme, por favor. E então, bang! A porta do carro chacoalhou violentamente. Através da parede de fumaça, ela o viu. Davi Silva. Seu rosto estava manchado de suor e fuligem, sua camisa já queimada pelas chamas, seus olhos ardendo com determinação. Davi estava a caminho de casa depois de um turno tardio quando viu o fogo. Ele não pensou. Ele não pesou os riscos. Ele apenas sabia que havia alguém lá dentro. E quando ele reconheceu Isabela, a mesma mulher que uma vez esmagou sua carreira com uma única frase fria, ele não hesitou. Ele correu mais rápido. "Aguente firme!" ele gritou, chutando a porta com toda a sua força. O metal gemeu, mas se manteve firme. Os olhos aterrorizados de Isabela encontraram os dele, implorando silenciosamente para que ele não a deixasse. Ele pegou um pedaço de concreto da rua e o esmagou contra o vidro, repetidamente, até que as rachaduras se espalharam como teias de aranha. As chamas rugiram mais alto, consumindo segundos preciosos. Finalmente a janela se estilhaçou, cacos explodindo para fora. A fumaça saiu e Davi enfiou o braço para dentro. "Pegue minha mão!" Isabela tossiu violentamente, lutando para respirar, seu corpo tremendo de exaustão. Ela estendeu a mão, seus dedos mal roçando os dele. "Não consigo," ela soluçou, fraca demais. "Sim, você consegue," Davi gritou, sua voz rouca de urgência. "Você não vai morrer aqui, Isabela. Não assim, não hoje." Reunindo a última de suas forças, Isabela se agarrou. Davi puxou com cada músculo de seu corpo, cortando os braços nos cacos de vidro enquanto a arrastava pela janela. O fogo queimou sua pele, a fumaça arranhou seus pulmões, mas ele se recusou a soltá-la. Com um último esforço, Isabela desabou em seus braços, seu corpo tremendo, seu vestido queimado e rasgado. Ele a carregou para longe do inferno, cambaleando para a calçada justo quando a limusine explodiu atrás deles em uma explosão ensurdecedora. A onda de choque os jogou para a frente, as chamas iluminando o céu noturno. Davi protegeu Isabela com seu próprio corpo, protegendo-a da chuva de destroços. Isabela se agarrou a ele, soluçando incontrolavelmente, sua voz rouca. Meu bebê. Davi olhou para seu rosto manchado de lágrimas, seu próprio peito ofegante. Ele queria prometer que tudo ficaria bem, mas a verdade pesava em seu coração. Ainda assim, ele apertou os braços em torno dela e sussurrou: "Você está viva. É isso que importa agora. Fique comigo." Sirenes gemeram à distância, ficando mais altas. Vizinhos saíram para as ruas, ofegando ao ver a limusine em chamas. Sussurros se espalharam rapidamente. "É a Isabela Carvalho? A CEO?" As pessoas apontavam, telefones gravavam, flashes de luz capturando o vestido arruinado de Isabela e as roupas queimadas de Davi. Mas Isabela não os ouviu. Ela estava deslizando para dentro e fora da consciência, segurando sua barriga, seus choros partindo o coração de Davi. E enquanto a ambulância parava bruscamente, nenhum dos dois sabia que esse resgate era apenas o começo de uma tempestade que mudaria suas vidas para sempre. As luzes brancas e estéreis do hospital pareciam mais frias do que as chamas das quais Isabela acabara de escapar. As sirenes se desvaneceram enquanto os paramédicos a levavam para dentro, suas mãos ainda agarradas à barriga. Davi correu ao lado da maca, suas roupas queimadas, seus braços enfaixados às pressas. Ele ignorou sua própria dor, seu único foco na mulher tremendo de medo. "Por favor," Isabela sussurrou através dos lábios rachados, sua voz quase inaudível. "Salvem meu bebê, por favor." Médicos e enfermeiras a cercaram, vozes se sobrepondo, máquinas apitando.
Davi foi empurrado para o lado, deixado no corredor com as mãos manchadas de fuligem e um coração batendo em um ritmo desamparado. Ele se sentou em uma cadeira, olhando para as portas vai e vem que haviam engolido Isabela. Para um homem que já havia enterrado uma esposa, a ideia de outra família sendo desfeita era insuportável. As horas se arrastaram como anos. Finalmente, um médico emergiu, sua expressão solene. Davi se levantou instantaneamente. Como ela está? O médico exalou. Ela está estável. Ela inalou uma quantidade perigosa de fumaça, mas ela se recuperará fisicamente. Ele fez uma pausa, baixando a voz. Sinto muito. Não podemos salvar o bebê. As palavras atingiram Davi como um golpe, seus punhos cerrados, sua garganta se apertando. Ele sabia que teria que ser ele a confrontá-la com a verdade. Dentro do quarto de hospital mal iluminado, Isabela estava pálida e frágil, seu cabelo úmido de suor. Seus olhos se abriram, procurando uma resposta no rosto de Davi. Meu bebê, ela sussurrou, a voz tremendo de esperança frágil. O peito de Davi doeu. Ele se sentou ao lado dela, pegando sua mão trêmula na dele. Sua voz falhou quando ele sussurrou. Sinto muito, Isabela. O bebê não resistiu. Por um momento, silêncio. Então a represa dentro dela se rompeu. Seu choro foi cru, primal, ecoando nas paredes. Ela se agarrou à barriga, soluçando com o tipo de luto que rasgava os ossos e a alma. Não, não, não. Era meu filho, meu futuro. Davi a segurou enquanto ela se estilhaçava, seus braços fortes, mas gentis. Ele sussurrou as únicas palavras que podia. Você não está sozinha. Você ainda está aqui. E eu não vou embora. As lágrimas encharcaram sua camisa enquanto ela chorava. Sua poderosa imagem de CEO foi despojada até que restasse apenas uma mãe despedaçada. Pela primeira vez, Isabela permitiu que alguém visse o lado dela que ela havia escondido do mundo. O lado que ansiava não por contratos ou poder, mas por amor, por família, por algo real. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Ricardo servia champanhe na taça de Melissa, celebrando como se já tivesse vencido. Para ele, o plano havia sido bem-sucedido. Isabela estava praticamente morta. Ele não tinha ideia de que ela havia sobrevivido. Nenhuma ideia de que o império que ele pensava que estava caindo em seu colo ainda era guardado pela mesma mulher que ele tentou destruir. No hospital, Davi ficou ao lado de Isabela durante a noite, ajeitando seu cobertor, oferecendo água, sussurrando conforto sempre que pesadelos a despertavam. Ele tinha sido uma vez descartado por ela sem piedade, mas agora ele era o único que ela tinha para se apoiar. E naquele momento de perda devastadora, Isabela começou a ver Davi não como o homem que ela demitiu, mas como o homem que o destino havia enviado para salvar seu coração partido. Enquanto Isabela jazia em uma cama de hospital, lamentando a perda de seu filho não nascido, Ricardo Carter já estava tecendo sua teia de mentiras. Para o mundo exterior, ele se pintou como o marido devastado que por pouco evitou a tragédia. Para Melissa, ele desempenhava o papel do mentor confiante, garantindo a ela que tudo estava sob controle. Ele apareceu no hospital horas após a emergência de Isabela, sua camisa perfeitamente passada, sua gravata perfeitamente amarrada. Ele entrou no quarto com o luto ensaiado em seu rosto, segurando um buquê de flores, como se pudessem apagar as chamas que ele havia acendido. Oh, Bela, ele sussurrou, correndo para o lado da cama dela. Graças a Deus você está viva. Eu não sei o que teria feito se eu tivesse te perdido. Isabela virou a cabeça para o lado, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas pálidas. Davi estava no canto do quarto, de braços cruzados, os olhos se estreitando a cada palavra de Ricardo.
Ele não acreditou em nenhuma delas. Ricardo estendeu a mão para a mão de Isabela, mas ela a afastou fracamente. Sua voz falhou quando ela fez a pergunta que queimava em sua alma. Onde você estava, Ricardo? Por que você não estava comigo? Sua resposta veio suavemente, sem hesitação. Recebi uma ligação de um membro da diretoria, um assunto urgente que eu não podia ignorar. Pensei que você estaria segura no carro. Eu nunca imaginei. Bela, por favor, você tem que acreditar em mim. Isso foi um terrível acidente. Sua performance foi impecável, sua voz gotejando de tristeza, seus olhos brilhando com lágrimas falsas. Para qualquer outra pessoa, poderia ter sido convincente. Mas para Isabela, algo parecia errado. A maneira como suas mãos tremiam apenas quando ela olhava para ele. A maneira como seu olhar se desviava rápido demais para Davi, quase como se fosse ameaçado por sua presença. A mandíbula de Davi se apertou. Ele tinha visto mentiras suficientes em sua vida para reconhecer uma. Ele deu um passo à frente, seu tom firme, mas cortante. Engraçado como os acidentes, Ricardo, geralmente não envolvem linhas de combustível e fios defeituosos que foram sabotados. Alguém queria que aquele carro pegasse fogo. A máscara de Ricardo vacilou por uma fração de segundo antes que ele se recuperasse. Ele forçou uma risada vazia. Você deve estar enganado. O que eu ganharia com algo assim? Isabela é minha esposa, a mãe do meu filho. Ele parou abruptamente, percebendo tarde demais o que havia dito. O rosto de Isabela se contorceu de dor. Mãe do seu filho? Ricardo, o bebê se foi. Sua voz falhou, as lágrimas caindo novamente. Eu perdi nosso bebê naquele incêndio. Você se importa? Ricardo tropeçou em suas palavras, procurando por simpatia. Claro que me importo. Estou devastado. Mas podemos tentar de novo, vamos reconstruir, vamos. Suas palavras soaram vazias, cada uma cortando mais fundo no coração partido de Isabela. Ela não viu luto em seus olhos, apenas irritação por seu plano não ter funcionado como planejado. Naquela noite, quando Ricardo saiu do quarto de hospital, Davi se inclinou mais perto de Isabela e sussurrou. Ele está escondendo algo, e eu prometo a você, nós vamos encontrar a verdade. Pela primeira vez, Isabela começou a questionar se o incêndio tinha sido realmente o destino ou a traição de Ricardo. Na manhã após o incêndio, a Carter Enterprises estava fervilhando de sussurros. A notícia já havia se espalhado. Isabela Carvalho, a poderosa CEO, havia escapado por pouco da morte em uma explosão de limusine. A mídia a chamou de um acidente estranho, mas dentro da empresa, rumores giravam como um incêndio incontrolável. Os investidores estavam nervosos, os membros da diretoria inquietos, e os inimigos de Isabela sentiram o cheiro de sangue na água. Ricardo aproveitou a oportunidade. Ele entrou na sala de reuniões com seus sapatos polidos, ecoando no piso de mármore, sua expressão séria, mas controlada. Ele se posicionou como o marido protetor, ansioso para apoiar sua esposa e proteger a empresa em sua ausência. Isabela, ainda fraca do hospital, insistiu em comparecer à reunião de emergência. Ela chegou com Davi ao seu lado, o braço dele discretamente a sustentando enquanto ela caminhava. A sala ficou em silêncio quando eles entraram, todos os olhos na mulher que havia sobrevivido às chamas, mas em vez de simpatia, ela sentiu suspeita. Os membros da diretoria trocaram olhares, sussurrando por trás das mãos. Ricardo pigarreou dramaticamente. Senhoras e senhores, ele começou, estamos enfrentando uma crise. Na noite passada, minha esposa quase perdeu a vida, e embora sejamos gratos por ela ter sobrevivido, devemos encarar a verdade. Alguém dentro desta empresa pode ter sido negligente, ou, pior, malicioso. A acusação pairou pesada no ar. Os olhos de Isabela se estreitaram, mas antes que ela pudesse falar, Ricardo continuou.
Tenho motivos para acreditar que o incidente não foi aleatório. A limusine era mantida por nossa própria equipe, e o homem que interferiu na cena, que sabotou a evidência antes que as autoridades chegassem. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio construir a tensão. Então ele apontou diretamente para Davi. Foi ele. Exclamações de surpresa irromperam. Davi se enrijeceu, seus punhos cerrando ao seu lado. Isso é uma mentira, ele disse firmemente. Eu não sabotei nada. Eu tirei a Isabela de um carro em chamas. Se eu não estivesse lá, ela estaria morta agora. Mas Ricardo estava preparado. Ele deslizou fotos pela mesa, imagens de Davi na cena, suas mãos no carro, suas roupas queimadas. Estas foram tiradas por transeuntes. Para um olho não treinado, parece heroísmo. Mas e se ele encenou isso? E se ele sabotou o carro e depois apareceu como o salvador para encobrir seus rastros? A sala irrompeu em murmúrios nervosos. O rosto de Isabela ficou pálido. Ela abriu a boca para defender Davi, mas Ricardo a interrompeu rapidamente. Bela, eu sei que você quer acreditar no melhor das pessoas, mas este homem tem todos os motivos para te odiar. Você o demitiu. Você o humilhou. Talvez esta seja a vingança dele. A voz de Davi falhou com fúria contida. Eu não me importo com o que você diz sobre mim, mas não distorça a verdade. Eu arrisquei minha vida para salvar a dela. Ele olhou diretamente para Isabela, seus olhos implorando. Você sabe disso, mas a diretoria não estava interessada na verdade. Eles queriam estabilidade. O medo nublou seu julgamento. No final da reunião, uma moção foi aprovada. Davi seria demitido imediatamente, proibido de entrar nas instalações da empresa. Enquanto a segurança o escoltava para fora, o coração de Isabela se contraiu. Ela queria impedi-los, revelar suas suspeitas sobre Ricardo. Mas ela estava fraca demais, encurralada demais. E quando a figura de Davi desapareceu das portas de vidro, Isabela percebeu que havia perdido o único homem em quem podia realmente confiar. Isabela Carvalho havia construído seu império com disciplina e estratégia. Mas nas semanas após o incêndio, seu coração estava pesado, seu corpo enfraquecido pela dor. Ela deveria estar descansando, se curando da perda de seu filho. Em vez disso, ela se forçou a uma nova missão: descobrir a verdade. A diretoria pode ter se voltado contra Davi, mas os instintos de Isabela diziam que Ricardo estava escondendo algo. Sua performance no hospital, suas lágrimas de crocodilo, sua ânsia em transferir a culpa. Tudo isso a corroía. Ela sabia o que eram jogos de poder quando os via, e seu próprio marido estava jogando um dentro de sua casa. Então ela fez o que qualquer CEO faria. Ela lançou uma investigação, silenciosamente, secretamente. Isabela contatou um consultor de segurança de confiança, um que lhe devia favores de negócios anteriores. Preciso de vigilância, ela instruiu. Siga Ricardo, discretamente. Rastreie suas reuniões, seus telefonemas, suas contas. Não deixe nada sem ser verificado. Dias se transformaram em noites e Isabela se enterrou nas evidências. Ela analisou extratos bancários, cobranças de cartão de crédito tarde da noite, transferências estranhas que não tinham nada a ver com os negócios da empresa. Padrões começaram a surgir, apontando para hotéis, compras de joias e jantares para dois. O quebra-cabeça se montava lentamente, peça por peça. Uma noite, o consultor colocou um arquivo em sua mesa. Você precisa ver isso, ele disse gravemente. Isabela o abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia fotografias, granuladas, mas claras o suficiente. Ricardo, seu marido, beijando uma mulher mais jovem no saguão de um hotel sofisticado. Ricardo segurando a cintura dela, sua mão íntima demais. Ricardo rindo com ela de uma maneira que Isabela não via há anos. Sua respiração parou na garganta. A mulher era Melissa Souza, um nome que ela reconheceu de eventos sociais. Uma mulher conhecida por sua beleza
e ambição implacável. O estômago de Isabela se revirou quando a ficha caiu. Ricardo não apenas traiu seu coração, ele conspirou com Melissa para destruí-la. Ela fechou o arquivo lentamente, suas mãos tremendo. A memória das chamas, o som da explosão, a dor de perder seu bebê. Tudo isso voltou com clareza brutal. Ricardo não foi apenas descuidado. Ele tentou matá-la. Naquela noite, Isabela sentou-se sozinha em seu escritório, olhando para as luzes da cidade através das janelas de vidro. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto, mas seus olhos ardiam com um novo fogo. Por muito tempo, ela havia sido cega, suavizada pelo amor, enfraquecida pela esperança. Não mais. Ela havia perdido seu filho, mas não perderia a si mesma. Seu telefone tocou. Uma mensagem do consultor. Há mais. Você vai querer ver pessoalmente. Isabela enxugou as lágrimas, sua determinação se endurecendo. Ela não era a mulher quebrada que Ricardo pensou ter deixado na cama do hospital. Ela ainda era Isabela Carvalho, a CEO, a sobrevivente, a mulher que havia construído um império do nada. E agora ela estava se preparando para retomar sua vida. Ricardo havia escrito o obituário dela cedo demais. Ela estava viva, e em breve o mundo saberia a verdade. A noite em que Isabela descobriu o caso de Ricardo, ela se sentiu ao mesmo tempo despedaçada e mais forte. A traição havia esculpido feridas em seu coração, mas sob a dor, uma determinação mais fria e mais forte estava se formando. Ela sabia que não poderia lutar essa batalha sozinha. Ricardo tinha charme, influência e a diretoria sob seu controle. Ela precisava de alguém que entendesse de lealdade, alguém que já havia provado sua coragem quando ninguém mais o faria. Seus pensamentos se voltaram para Davi Silva. Já fazia semanas desde que a diretoria o forçou a sair, humilhando-o mais uma vez. Isabela tentou entrar em contato, mas Davi não atendeu. Ele tinha todos os motivos para odiá-la, por demiti-lo uma vez, por deixar Ricardo o incriminar novamente. No entanto, ela não conseguia esquecer a memória de seus braços a puxando para fora do fogo, de sua força silenciosa no hospital, quando ela pensou que seu mundo tinha acabado. Uma noite, Isabela engoliu seu orgulho e dirigiu-se a um bairro modesto na periferia da cidade. A casa era pequena, a pintura lascada, o quintal cheio de brinquedos de Lilian. Ela hesitou na porta antes de bater. Davi atendeu, seu rosto endurecendo no momento em que a viu. Por que você está aqui? Seu tom era áspero, protetor. Atrás dele, a pequena Lilian espiou, seus olhos inocentes se arregalando ao ver a mulher glamurosa que uma vez destruiu a carreira de seu pai. Eu preciso da sua ajuda, disse Isabela simplesmente. Sua voz tremeu, não por fraqueza, mas pelo peso da humildade. Ricardo, ele não é apenas infiel. Ele tentou me matar, e eu não posso provar isso sem você. A mandíbula de Davi se apertou. Por um longo momento, o silêncio preencheu a porta. Então ele se afastou, deixando-a entrar. Sobre xícaras de café fumegante na mesa desgastada de sua cozinha, Isabela expôs tudo. O caso, os registros financeiros, as fotografias de Ricardo e Melissa. Suas mãos tremiam enquanto ela falava, mas sua voz permanecia firme. Davi ouvia, sua expressão ilegível, sua filha colorindo tranquilamente no canto. Quando Isabela terminou, Davi se recostou, cruzando os braços. Você está pedindo muito, Isabela. Você me demitiu 2 vezes. Você deixou Ricardo colocar todos contra mim. Por que eu deveria acreditar em você agora? Seus olhos se encheram de lágrimas. Porque você foi o único que não me deixou morrer. Porque eu não tenho mais ninguém em quem possa confiar. Algo em suas palavras rompeu suas defesas. Davi havia construído muros em torno de seu coração depois de tanta perda, mas ele não podia ignorar a verdade em sua voz.
Ele já tinha visto o fogo em seus olhos antes, o fogo de uma mulher que se recusava a se render. Agora, esse fogo era temperado pela dor, e ele despertou algo nele. Compaixão. Talvez até admiração. Finalmente, ele assentiu lentamente. Tudo bem, mas se fizermos isso, faremos do meu jeito. Silenciosamente, com cautela, sem teatros na sala de reuniões, até termos provas inegáveis. O alívio inundou Isabela enquanto ela exalava. Pela primeira vez desde o incêndio, ela sentiu o fraco brilho da esperança. Juntos, eles começaram a traçar um plano. Vigilância, rastreamento financeiro, coleta de testemunhas. Peça por peça, eles desmontariam o império de mentiras de Ricardo. E lado a lado, Isabela e Davi estavam prestes a travar uma guerra que Ricardo nunca viu chegando. Enquanto Isabela e Davi silenciosamente reuniam evidências, Ricardo estava ocupado construindo castelos no ar com Melissa Souza. Para ele, o assassinato fracassado foi apenas um contratempo temporário. Isabela pode ter sobrevivido, mas em sua mente era apenas uma questão de tempo até que ele tomasse tudo o que deveria ter sido dele. Melissa se espreguiçava em um sofá de veludo em sua cobertura, bebendo champanhe, enquanto folheava revistas de moda. Você se preocupa demais, ela ronronou, olhando para Ricardo por cima da borda de sua taça. A diretoria já confia mais em você do que nela. Você só precisa manter a pressão. Ela está fraca agora, de luto. Este é o momento perfeito para atacar. Ricardo andava de um lado para o outro, a mandíbula tensa. Eu queria que ela se fosse, Melissa, permanentemente. Em vez disso, ela está se agarrando à vida como uma erva daninha teimosa. E aquele incêndio? As pessoas ainda falam sobre isso. Eu preciso que ela saia do caminho, ou o império não virá para mim. Melissa sorriu, jogando a revista de lado. Então a faça parecer incompetente. Deixe-a entrar em colapso. Você sabe como as pessoas adoram derrubar uma rainha caída, e quando ela desmoronar, você estará lá para tomar o trono dela. Ricardo parou, considerando suas palavras. Sua mente corria com possibilidades. Se Isabela parecesse instável, distraída, a diretoria ficaria do lado dele. Ele começou a imaginar comunicados de imprensa com seu nome, capas de revista mostrando-o como o viúvo em luto transformado em líder visionário. Ele finalmente estaria livre da sombra dela. Mas Melissa não havia terminado. Ela se inclinou para a frente, sua voz baixa e persuasiva. E quando você estiver oficialmente no comando, você e eu seremos imparáveis. Chega de nos escondermos em quartos de hotel. Chega de segredos. Teremos tudo. A empresa dela, a fortuna dela, o poder dela. Ela não será nada além de uma história triste. Os lábios de Ricardo se curvaram em um sorriso. E o chamado herói dela, Davi Silva. Ele já se foi. A diretoria não confia nele. Ele está acabado. Melissa riu suavemente, batendo sua taça na dele. Perfeito. Então é apenas uma questão de tempo. Em breve, Ricardo, tudo será nosso. Eles brindaram a um futuro construído sobre traição, cegos para a tempestade que se formava contra eles. De volta à empresa, Ricardo começou a executar seu plano. Ele plantou sussurros entre os membros da diretoria, insinuando que Isabela estava muito emocional para liderar após sua trágica perda. Ele exagerou suas ausências em reuniões, transformou sua dor em fraqueza, pintou-a como uma responsabilidade. Lentamente, ele envenenou o poço, transformando colegas em céticos. Enquanto isso, Melissa exibia o relacionamento deles de maneiras sutis, aparecendo em eventos exclusivos no braço de Ricardo, fingindo ser uma consultora enquanto deixava a especulação circular. Os tabloides começaram a fazer barulho, mas Ricardo ignorou, confiante de que o mundo estava comprando sua performance como um marido firme e em luto. Em particular,
ele e Melissa riam da suposta queda de Isabela. Eles acreditavam que já tinham vencido. Mas o que Ricardo não sabia era que Isabela e Davi já estavam assistindo. Já estavam reunindo cada pedaço de evidência que um dia destruiria seu mundo. Evelyn Costa não era estranha aos jogos brutais do poder corporativo. Como CEO de uma empresa rival e uma das mentes mais afiadas do mundo financeiro, ela havia brigado com Isabela por anos. O relacionamento delas sempre foi um equilíbrio tenso, às vezes concorrentes, às vezes aliadas, mas sempre com respeito mútuo. Evelyn admirava a disciplina de Isabela, mesmo que ela nunca admitisse publicamente. Quando a notícia do acidente de Isabela se espalhou, Evelyn levantou uma sobrancelha. Ela tinha visto muitas mulheres poderosas serem convenientemente silenciadas, muitas tragédias que beneficiavam os homens que ficavam nas sombras. Ela não acreditava em coincidências, e as tentativas repentinas de Ricardo Carter de assumir os holofotes cheiravam a algo podre. Em um almoço de caridade semanas depois, Evelyn encontrou Ricardo. Ele se aproximou dela com o sorriso escorregadio de um vendedor, a mão estendida, seu tom gotejando de falso charme. Evelyn, ele a cumprimentou calorosamente. Há muito tempo que não nos vemos. Isabela ainda está se recuperando, então estou assumindo para garantir que a empresa permaneça forte. Talvez pudéssemos discutir uma parceria durante o jantar? Evelyn o estudou como um falcão, avaliando uma presa. Seus olhos eram ansiosos demais, suas palavras ensaiadas. Ela já tinha visto o tipo dele antes. Homens que ansiavam por poder, mas não tinham a espinha dorsal para construí-lo sozinhos. Ela lhe ofereceu um sorriso educado, mas por dentro os alarmes soavam. Mais tarde, naquela noite, Evelyn fez uma ligação silenciosa. Isabela, ela disse quando a linha conectou. É a Evelyn Costa. Precisamos conversar. Isabela ficou surpresa. Evelyn não era alguém que entrava em contato casualmente. Por quê? Ela perguntou cautelosamente. Porque seu marido está circulando como um abutre. Evelyn respondeu sem rodeios. E eu não acho que a preocupação dele com você seja genuína. Estou neste jogo há tempo suficiente para sentir o cheiro de uma armação. O que quer que ele esteja planejando, você pode contar comigo para expô-lo. Pela primeira vez em semanas, Isabela sentiu um brilho de força que ela não sabia que precisava. Ela concordou em se encontrar com Evelyn em segredo, longe dos olhos de Ricardo. Sobre taças de vinho em um canto tranquilo de um restaurante sofisticado, Evelyn colocou suas cartas na mesa. Homens como Ricardo nunca pensam adiante. Eles são desleixados. Deixam rastros. Se você e eu trabalharmos juntas, vamos encontrá-los. E quando o fizermos, farei questão de que a diretoria não tenha escolha, a não ser ouvir. Isabela ouviu, seu coração inchando com uma esperança cautelosa. Evelyn não era uma amiga, não exatamente, mas ela era uma mulher que entendia o custo da sobrevivência no mundo dos homens. Ela era poderosa, estratégica e implacável quando precisava ser, a aliada perfeita. Enquanto isso, Ricardo se tornou mais ousado. Ele desfilava em reuniões da diretoria com Melissa a tiracolo, alegando que ela era uma consultora contratada para aconselhá-lo. A diretoria se sentia desconfortável, mas não dizia nada. Ele acreditava ter silenciado toda a oposição. O que ele não sabia era que duas das mulheres mais espertas do mundo corporativo, Isabela e Evelyn, estavam se alinhando silenciosamente contra ele. E quando a armadilha delas finalmente se fechasse, o império de mentiras de Ricardo desabaria. O grande salão da cúpula corporativa anual cintilava com lustres dourados e ecoava com o zumbido de vozes poderosas. Executivos, investidores e jornalistas se aglomeravam no espaço, ansiosos para testemunhar o evento que moldava o mundo financeiro a cada ano. Ricardo Carter
subiu ao palco em um terno sob medida. Melissa ao seu lado, seu sorriso presunçoso e vitorioso. Para a plateia, parecia que Ricardo havia assumido o lugar de sua esposa. Senhoras e senhores, Ricardo começou, seu tom solene. Estou diante de vocês em um momento difícil. Minha esposa, Isabela, ainda está se recuperando de seu trágico acidente. Mas fiquem tranquilos, a Carter Enterprises permanece forte sob minha liderança. Um aplauso educado se seguiu, embora alguns rostos na multidão parecessem incertos. Rumores se espalharam, sussurros sobre a crescente arrogância de Ricardo e a presença suspeita de Melissa. Ainda assim, Ricardo acreditava que havia vencido. Ele se portava como um rei reivindicando sua coroa. Mas, assim que ele começou a delinear sua suposta visão para o futuro da empresa, as portas na parte de trás do salão se abriram. O silêncio se espalhou pela sala quando Isabela Carvalho entrou, vestindo um impressionante terno preto que irradiava autoridade. Cada passo que ela dava ecoava como uma batida de tambor de desafio. Davi andava atrás dela, carregando uma pasta grossa de documentos, e Evelyn vinha atrás com um sorriso confiante. O rosto de Ricardo perdeu a cor. Ele não esperava que ela aparecesse. Isabela caminhou diretamente para o palco, seu olhar fixo em seu marido. "Saia do caminho, Ricardo", ela disse, sua voz firme e poderosa. "Esta é a minha empresa, e esta noite a verdade virá à tona." A plateia se inclinou para a frente, cativada. Os jornalistas levantaram suas câmeras. Os membros da diretoria trocaram olhares nervosos. Ricardo forçou uma risada, embora sua voz tremesse. "Bela, querida, você não deveria estar aqui. Você não está bem." "Estou bem o suficiente para expor você", Isabela o interrompeu, seus olhos brilhando. Ela se virou para a multidão, segurando a pasta. "Por semanas, todos vocês ouviram sussurros. Esta noite, vocês ouvirão a verdade. Este homem, meu marido, o homem que jurou me proteger, conspirou com sua amante para me matar." Exclamações de choque irromperam. As câmeras piscaram loucamente. Melissa se ajeitou desconfortavelmente, sua compostura se quebrando. Isabela continuou, sua voz nítida e clara. "Aqui estão os registros financeiros, prova de transferências secretas para mecânicos que sabotaram minha limusine. Aqui estão as fotos de vigilância de Ricardo e Melissa juntos, tramando minha ruína. E aqui", ela ergueu um pendrive, "estão chamadas gravadas entre eles, onde eles riem da minha morte." O salão explodiu em choque. A máscara de Ricardo se estilhaçou quando os membros da diretoria se levantaram, exigindo explicações. O rosto de Melissa ficou pálido, sua mão tremendo, enquanto ela tentava agarrar o braço de Ricardo. "Isso é ultrajante!" Ricardo gritou, mas sua voz foi abafada pelos murmúrios de traição e desgosto. A presença de Isabela era inabalável, seu tom feroz. "Você tentou tirar minha vida, você conseguiu tirar meu filho, mas você não vai tirar minha empresa, e você não vai escapar da justiça." Davi deu um passo à frente, colocando a pasta sobre a mesa diante da diretoria. Evelyn assentiu com firmeza. A evidência era inegável, e naquele silêncio carregado, Ricardo percebeu que seu império de mentiras estava desmoronando na frente de todos que ele tentou dominar. O grande salão explodiu em caos após a revelação de Isabela. Membros da diretoria gritavam uns com os outros. Investidores exigiam respostas e jornalistas se aglomeravam, suas câmeras piscando como relâmpagos. Ricardo permaneceu congelado, seu rosto uma máscara de descrença, enquanto Melissa se agarrava ao seu braço, sua compostura se quebrando sob o peso das evidências. "Mentiras!" Ricardo rugiu, batendo o punho no pódio. "Tudo mentira! Minha esposa enlouqueceu.
Ela está de luto, instável. Como vocês podem confiar em uma mulher que acabou de perder o filho? Mas suas palavras saíram pela culatra. Suspiros de horror se espalharam pela sala, e o rosto de Isabela se contorceu de dor. Davi deu um passo à frente, sua voz firme e alta o suficiente para todos ouvirem. Ela perdeu o filho por sua causa, por causa da sua ganância, e a prova está bem aqui. Evelyn acrescentou: a diretoria não vai tolerar um assassino, Ricardo. Você está acabado. Os olhos de Ricardo se moveram descontroladamente, procurando apoio, mas encontraram apenas desgosto. Os membros da diretoria que ele havia manipulado lhe deram as costas. Investidores sussurravam sobre escândalo e processos. A plateia, antes admiradora, agora olhava para ele como um predador exposto à luz do dia. Então Melissa, sentindo as paredes se fechando, recuou, sua mão soltando o braço de Ricardo. Ricardo, ela sussurrou, sua voz tremendo. Eles têm tudo. Nós não podemos vencer isso. Ricardo a encarou, o pânico borbulhando. Não se atreva a me deixar. Você está nisso tanto quanto eu. Mas os instintos de sobrevivência de Melissa eram mais afiados do que sua lealdade. Ela levantou as mãos, sua voz cortando o barulho. Eu não tive participação no incêndio, foi tudo ideia de Ricardo. Ele pagou o mecânico, ele planejou tudo. Eu fui manipulada. A sala ofegou novamente, voltando sua fúria total para Ricardo. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Sua cobra mentirosa! Ele gritou, avançando em direção a ela, mas a segurança agiu rapidamente, contendo-o antes que ele pudesse tocá-la. Melissa recuou, lágrimas de crocodilo escorrendo por seu rosto, enquanto ela se fazia de vítima. Eu fui tola. Pensei que ele me amasse, mas ele não passa de um monstro. Isabela se manteve alta, sua voz comandando o silêncio mais uma vez. Você o escolheu, Melissa. Você riu enquanto ele tramava minha morte. Mas você está certa sobre uma coisa. Ele é um monstro. E esta noite, o monstro enfrenta a justiça. Naquele momento, policiais entraram no salão, seus uniformes austeros contra o cenário cintilante de riqueza e poder. O detetive principal deu um passo à frente. Ricardo Carter, você está preso por conspiração para cometer assassinato, tentativa de homicídio e fraude corporativa. O tilintar das algemas ecoou mais alto do que qualquer martelo. Ricardo se debateu contra os oficiais, gritando maldições para Isabela, para Melissa, para qualquer um que pudesse ouvir. Isso não acabou! Você acha que me venceu, Bela? Você vai se arrepender disso! Mas suas palavras foram abafadas pelos aplausos dos repórteres e os murmúrios dos membros da diretoria, aliviados por ver a justiça ser feita. Enquanto isso, Melissa escorregou silenciosamente pela porta dos fundos, suas lágrimas secando rapidamente. Ela havia traído Ricardo para salvar a si mesma, mas no fundo, ela sabia que seu próprio acerto de contas viria. E enquanto Ricardo era arrastado para fora do salão algemado, Isabela finalmente viu o império que ele tentou roubar desabar ao seu redor, deixando-o com nada além de desgraça. As semanas após a prisão de Ricardo foram um borrão de audiências judiciais, frenesi da mídia e batalhas na sala de reuniões. No entanto, pela primeira vez em meses, Isabela sentiu um estranho tipo de paz se instalando em sua vida. A tempestade finalmente havia passado, e embora ela carregasse cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, ela ainda estava de pé. Ela estava viva. Davi esteve lá em cada passo do caminho. Quando os jornalistas cercavam os portões de sua mansão, ele a protegia. Quando os pesadelos a acordavam no meio da noite, ele se sentava ao lado da cama, sussurrando palavras de conforto, até que ela pudesse respirar novamente. Quando o luto ameaçava afogá-la, ele a lembrava de que a própria sobrevivência era uma vitória. Uma noite, Isabela o convidou, junto com sua filha Lilian,
para jantar em sua mansão. O lugar, antes frio e estéril, se encheu de vida. Lilian ria enquanto ecoava pelos grandes salões. A garotinha rodopiava em suas meias sobre os pisos de mármore, seus desenhos espalhados em mesas que antes só continham contratos e relatórios. Isabela se pegou sorrindo genuinamente pela primeira vez em anos. Após o jantar, Isabela e Davi subiram para a varanda, as luzes da cidade cintilando abaixo deles. Uma brisa suave trazia o perfume de jasmim de seu jardim. Por um longo momento, eles ficaram em silêncio, o peso não dito de tudo o que haviam suportado pairando entre eles. Finalmente Isabela se virou para ele, sua voz suave, quase incerta. Davi, eu não sei como te agradecer. Você salvou minha vida, não uma, mas inúmeras vezes desde aquela noite. Eu não sei onde eu estaria sem você. Davi olhou para ela, seus olhos firmes e calorosos. Você não precisa me agradecer. Eu fiz o que qualquer pessoa com consciência faria. Mas, Isabela, você é mais forte do que imagina. Você não apenas sobreviveu a Ricardo, você o enfrentou. Você recuperou sua vida. Isso é algo que ninguém pode tirar de você. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de algo novo. Esperança. Ela estendeu a mão para a dele, hesitando por apenas um segundo antes de entrelaçar seus dedos com os dele. Eu costumava pensar que poder e sucesso eram suficientes, ela admitiu. Mas não são. Nunca me senti tão segura ou tão vista como me sinto quando estou com você. A mão de Davi apertou a dela, sua voz baixa e sincera. E eu nunca conheci ninguém tão corajosa quanto você, Isabela. Você pode ter me demitido uma vez, mas o destino me deu a chance de estar aqui quando mais importava. Eu não quero desperdiçar essa chance. Seus olhos se encontraram, e pela primeira vez, Isabela se permitiu inclinar-se, não como uma CEO, não como uma sobrevivente, mas como uma mulher que ansiava por amor. Seus lábios se encontraram em um beijo gentil, uma promessa de cura e novos começos. Dentro da mansão, o riso de Lilian ecoava pelos corredores, um lembrete de que a família não era medida em laços de sangue ou fortuna, mas em amor e lealdade. E naquela varanda, sob o brilho das luzes da cidade, Isabela percebeu que finalmente havia encontrado o lar com o qual sempre sonhou, não em paredes de vidro e aço, mas nos braços do homem que havia salvado seu coração. O tribunal estava lotado no dia em que Ricardo Carter foi sentenciado. Câmeras piscavam, repórteres gritavam perguntas, e o mundo assistia enquanto o marido antes charmoso era declarado culpado de conspiração, tentativa de assassinato e fraude. Seu rosto estava contorcido de raiva, enquanto o martelo do juiz batia, sentenciando-o a décadas atrás das grades. Melissa, a amante que o traiu para salvar a si mesma, havia desaparecido da alta sociedade, seu nome sussurrado com desdém em todas as festas que ela antes ansiava por participar. Para Isabela, a justiça finalmente havia sido servida. Mas mais do que vingança, o que ela sentiu foi libertação. Uma corrente pesada quebrada, uma porta para um novo futuro escancarada. Ela saiu do tribunal de mãos dadas com Davi, e pela primeira vez em anos, ela não se sentia como uma rainha lutando para defender seu trono. Ela se sentia como uma mulher que finalmente havia encontrado a paz. Meses depois, o mundo viu um lado diferente de Isabela Carvalho. Não mais apenas a CEO implacável, ela aparecia em eventos de caridade com Davi e Lilian, sorrindo com um calor que era genuíno, não encenado para as câmeras. Sua mansão se tornou um lar cheio de vida, onde os desenhos de Lilian decoravam as paredes e o riso substituía os ecos do silêncio. E então veio a notícia que fez seu coração saltar de medo e alegria. Isabela estava grávida novamente.
Quando ela mostrou o teste a Davi, suas mãos tremeram, mas o abraço dele foi firme, sua voz segura. Desta vez, ele sussurrou: "Nós vamos enfrentar isso juntos." Os meses que se seguiram foram cheios de esperança e cura. Davi a acompanhou em todas as consultas médicas, segurou sua mão durante as noites sem sono e a lembrou a cada dia que ela nunca estava sozinha. Isabela, uma vez definida por seu império, começou a se redefinir como uma parceira, uma mãe e uma mulher que podia equilibrar poder com amor. O casamento deles foi pequeno, mas lindo, no jardim de sua mansão, sob luzes douradas e rodeado por amigos próximos. Isabela caminhou pelo corredor em um vestido de marfim simples. Davi a esperava com Lilian ao seu lado, a garotinha segurando um buquê e radiante de orgulho. Quando Isabela os alcançou, Lilian pegou sua mão e sussurrou: "Agora somos realmente uma família." Lágrimas embaçaram a visão de Isabela enquanto ela assentia, beijando a testa da menina antes de fazer seus votos. A cerimônia não foi sobre grandeza, mas sobre a verdade. Isabela prometeu valorizar o homem que a havia salvado, não apenas do fogo, mas do desespero. Davi prometeu protegê-la não por sua riqueza, mas porque amava seu coração. Quando eles se beijaram, aplausos irromperam, mas tudo o que Isabela ouviu foi o bater de seu próprio coração, firme e cheio de alegria. Meses depois, Isabela deu à luz um menino saudável. Davi segurou o filho deles nos braços. Lilian, encostada no lado de Isabela, sussurrando promessas de ser a melhor irmã mais velha. A casa transbordava de amor, algo que nenhuma quantidade de dinheiro jamais poderia comprar. E assim, das cinzas e da traição, Isabela Carvalho se ergueu não apenas como uma sobrevivente, mas como uma mulher renascida, encontrando a felicidade, o amor e a família que ela sempre desejou. Então aqui estamos, meus queridos amigos, no final da história de Isabela. Se você ainda está comigo agora, significa que algo nesta jornada tocou seu coração de uma forma real. E talvez seja porque a história dela não é apenas sobre riqueza, traição ou vingança. É sobre algo mais profundo. É sobre resiliência, sobre o amor que nasce das cinzas e sobre encontrar a paz quando a vida tenta te quebrar. O filósofo estoico Sêneca uma vez disse: "As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo." A dor de Isabela era insuportável. Perder seu filho, ser traída pelo homem em quem mais confiava. Mas em vez de deixar isso a destruir, ela escolheu se reerguer, amar novamente e reconstruir sua vida sobre bases mais fortes. Isso é algo que cada um de nós pode levar para o coração. Não importa quais tempestades enfrentemos, o poder de nos reerguer está sempre dentro de nós. O imperador Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força." Isabela não pôde controlar a crueldade de Ricardo, mas pôde controlar como reagiria. Ao escolher não ser consumida pela amargura, ela encontrou a cura. Na vida, nós também encontraremos traição, desilusão ou momentos que parecem impossíveis de sobreviver. Mas, como Isabela, podemos escolher nos manter de pé, deixar a dor nos moldar em vez de nos estilhaçar. Então, meus amigos maravilhosos, se esta história o tocou, se fez você sentir algo profundo por dentro, por favor, deixe um curtir neste vídeo. Compartilhe-o com alguém que precisa de encorajamento hoje. Inscreva-se em nosso canal para continuarmos contando histórias que nos lembram da força e da beleza escondidas no coração humano. Qual foi a parte mais impactante da história para você? Deixe sua resposta nos comentários abaixo.